começar, professor? Deu certo, professor? Estou com uma apostila aberta. A gente já falou de anexos embrionários? Não, ainda não. Falamos não. Né? Pode começar. Então, vamos lá. Pronto. Voltou. E aí, nós vamos seguir. Tá? Então, a embriologia estuda o desenvolvimento de um ser vivo, né? A partir da fecundação, que é justamente quando surge o ovozigoto, aí depois chamado ovozigoto, ela vai passar por divisões, tá? Que nós chamamos de segmentações ou clivagens, e aí, depois, ela vai gerar as fases embrionárias. No produto da fecundação surge a célula ovo. O ovo, então, é a união do espermatozoide com o óvulo, né? Então, é a célula chamada ovo ou zigoto. Não esqueça disso. E dependendo da espécie de animal, ela vai ter características próprias. Então, são colocados de forma geral 4 tipos de ovos: oligolécitos, ou alécitos, telolécitos, incompletos ou heterolécitos, telolécitos completos ou megalécitos e centrolécitos. Tá? São 4 tipos. E essa classificação está de acordo com a quantidade de vitelo. Tá? O vitelo é uma substância que vai nutrir o embrião. Tá? Ela vai servir de nutriente para o embrião. Então, tem embrião que desenvolve totalmente dentro do ovo, separado da mãe. Então, tem que ter uma quantidade de vitelo suficiente para o desenvolvimento dele. Né? Então, aí nós temos que ter esse raciocínio. Então, por exemplo, se você pega um ovo de uma galinha, ele tem 21 dias para desenvolver, então um alimento para ele tem que ter suficiente ali dentro, a quantidade de vitelo, para ele conseguir se desenvolver. Tá? Então, é isso. A quantidade vai estar relacionada com isso aí. Vamos seguir. Aqui nós temos a imagem desses ovos, né? Nós temos aqui, ó, muito vitelo. A parte de cima quase não tem. Aqui tem uma quantidade de vitelo razoável. Aqui em cima tem pouquíssimos grânulos. Esse ovo é o primeiro, isolécito, alécito, oligolécito. Esse é o ovo heterolécito, megalécito e centrolécito. Tá? O vitelo só nessa região central do ovo. Ok? Ok? E vamos por aí. A segmentação ou clivagem, depois você vai ter as fases do processo embrionário, né? Seria mórula, blástula, gástrula, neurula, tá? São as fases de desenvolvimento embrionário. O áudio está ruim, o Pedro está falando. Vamos ver se melhora o áudio agora. Está travando. Melhorou muito o áudio agora. Gente, a tecnologia, a gente sabe que ela existe, mas tem algumas coisas que está atrapalhando a gente, especialmente a internet, né? A internet é muito difícil. A minha aqui, ela é cara, rapaz. Eu coloquei uma internet boa. Mesmo assim, ainda dá alguns problemas. Aí, ó, a gente fala, depois de um tempo, vocês escutam o áudio. Eu acho que o problema não é o microfone bom, porque eu dou aula também nas outras instituições. E não está precisando, está normal lá. Os alunos não estão reclamando do áudio. Então, alguém perguntou, a Maria Luísa, e aí as etapas são a mórula, a blástula, a gástrula, a neurula e depois a organogênese. E a segmentação, que é
Pergunta Maria Luiz. Segmentação chama de mitoses, essas divisões. Então, na mitose, uma célula gera duas células. Quer ver? Vamos para o próximo slide para ficar mais fácil de você visualizar. E nós temos uma célula apenas, que é o ovo. Aí, quando ela gera duas, né, essas duas são chamadas de blastômeros, isso é uma segmentação, que pode ser chamada de clivagem. Aí depois mais outra segmentação, formam 4 células, mais outras, nós formam 8, depois 16, 32, e por aí, até chegar um aglomerado de células, um amontoado, chamado mórula, que lembra uma frutinha chamada mora, por isso que recebeu esse nome, de mórula. Multiplicando, né, o número de células, continua acontecendo clivagens, e gera a próxima fase, que é a blástula. Depois vem a gástula e a neula. Então, a segmentação é a divisão, também é chamada de clivagem. Nesse esquema, né, nós temos, deixa eu ver aqui a forma de melhorar, para maior a imagem. Aí. E nós temos a imagem maior, tá? Então, aqui, ó, bem aqui nessa região, é o ovário da mulher, né, o ovário. Aí acontece a ovulação, aí vai acontecer a fecundação, aí começa as segmentações, ó, multiplicação das células por mitose, tá? Aí começa as segmentações. Aí o que vai acontecer? À medida que vai segmentando, né, à medida que a célula ovo ela vai se dividindo, ela vai percorrendo a tuba uterina até chegar no útero. Mais precisamente nessa parede uterina, tá aqui, ó. Essa parede uterina tem o nome de endométrio aqui, né? Aonde o embrião vai se fixar, né? Aí a Isabela pergunta: professor, o que é a blástula? E Isabela, blástula é justamente isso que você está vendo nessa imagem. A blástula é uma fase do desenvolvimento embrionário. Depois da mórula vem a blástula. Essa blástula ela fixa na parede do útero. Tá? Olha. Vê se você consegue enxergar o que está escrito aqui. Tá? Então, nós temos a fecundação, primeira segmentação, segunda, terceira e vai. Aí forma a mórula, depois forma a blástula, que é quando o embrião vai fixar na parede uterina. Tá? Aqui, ó, quando chega ao útero, 4 dias após a fecundação, o embrião chama-se mórula. Flutua-se livremente e é alimentado por secreções uterinas. Desenvolve-se passando a blastocisto, que é o blasto, a blástula. Tá? Nesse blastocisto, ele tem toda essa parte de fixação no endométrio, nós chamamos de trofoblasto, e nesse trofoblasto, bem aqui no cantinho, nós temos um conjunto de células embrionárias que vai gerar o embrião, que nós chamamos de embrioblasto. É o botão embrionário. Tá? Vai ser o corpo do futuro feto. Tá? Ó, parede uterina. Tá? E aqui nós temos a implantação do embrião no útero, que é o nome de nidação, né? Que é o endométrio. E aqui nós temos a mórula, né, o blastocisto, até chegar ao trofoblasto. Aí tem, blastópolo é aquele ponto que pode virar boca ou ânus. Vitor,
Santos, exatamente, é uma aberturazinha que vai gerar a boca ou ânus nos animais, tá? Esse é o blastóporo. Vamos ver aqui esse blastóporo. Ó, os tipos de segmentações, né? E aqui nós temos, pessoal, a formação desse blastóporo, tá? Então, aqui nós temos do lado direito, verdinho aqui, ó. Esse aqui é a blástula, tá? Aí o que acontece com a blástula? Ela vai multiplicando o número de células e aí ela não aumenta o tamanho do embrião e essas células vão entrando assim, ó, passando para dentro dela, da blástula. A blástula tem essa camada mais externa, chama blastoderme, e a cavidade blastocele. Aí, então, vai passando para dentro essa parte dessa célula. E aí, depois, até encostar no fundo aqui, ó, junto com o ectoderme. Então, de azul aqui, a gente tem um ectoderme. Depois do ectoderme, logo abaixo, fica o mesentoderme, que são folhetos, são anexos que vão gerar tecidos de órgão. Anexos são folhetos embrionários ou germinativos. E aí, aqui, esse ponto que você falou, essa abertura que está aqui, é que é o blastóporo. E aqui vai ser o futuro intestino primitivo do animal, chamado de arquêntero. E aqui é o blastóporo. E o intestino não faz parte do sistema digestório? O sistema digestório não tem boca e ânus, então, esse blastóporo vai dar origem à boca ou ao ânus nos animais. Depende do animal. Ele pode gerar a boca ou o ânus. Tá? Então, aqui nós temos, finalmente, o desenho da gástula, né? A imagem da gástula. Com o ectoderme de azul, o mais abaixo, o mesentoderme, arquêntero e o blastóporo. Tá? Tudo certo, galera? Então, aí nós temos, olha só a diferença, aqui é a blástula, aqui é a gástula, olha a diferença entre elas. Aí, nós temos a formação da neurula, tá? Que é uma outra fase de desenvolvimento embrionário. Então, a neurula, nós temos aqui, ó, ectoderme, de azul, mesentoderme, laranja e verde, é a gástula, tá? Aqui, ó, é o arquêntero, do intestino primitivo. Aí, o que vai acontecer? Essas células vão multiplicando e vão entrando novamente, ó, afundando aqui, ó. Aí forma uma goteira, chama goteira neural, que futuramente vai formar o tubo neural, que futuramente vai gerar o sistema nervoso central do animal, que é o encéfalo e a medula espinhal. O mesentoderme vai gerar dois folhetos, o verde, que vai ser mesoderme, e o alaranjado aqui, que é o endoderme. Aí, nós ficaremos assim, ó, zigoto, mórula, blástula, gástula e a neurula. Vou ampliar a neurula para você ver melhor. Aqui. Então, aí nós temos a neurula. Guilherme, arquêntero vai formar o quê? Bom, o arquêntero, eu vou mostrar aqui nessa imagem agora para você, que está melhor. Aqui ele, ó, no meio. O arquêntero é o intestino primitivo do animal. E o intestino faz parte desse sistema. Então, sistema digestório. Então, futuramente vai ser o sistema digestório. Sabe? Beleza?
Então, aí o que nós temos? Mais externamente, o ectoderme. Abaixo do ectoderme, logo abaixo, da mesma cor, o tubo neural, que teve origem do ectoderme e que futuramente vai formar o nosso sistema nervoso central. Aquela mesentoderme, gerou mesoderme aqui de laranja, ó, mesoderme do lado de cá, mesoderme do lado de cá. E na parte interna, de amarelo aqui, um alaranjado mais claro, um amarelado aí, tem o endoderme. Pessoal, nesse processo, você tem alguns conceitos que nós vamos usar muito lá na frente na zoologia. Quais são eles? Primeiro, na zoologia a gente usa esses folhetos embrionários para classificar os animais. Os animais podem ter 2 ou 3 folhetos embrionários ou germinativos. Quando ele tem 2, ele é chamado de diblástico. E os 2 são o ectoderme e o endoderme. Já quando ele tem 3 folhetos, aí ele é chamado de triblástico. E pode ser, e vai ter o quê? O ectoderme, o mesoderme e o endoderme. Tá? Aí ele é triblástico. Um outro conceito que é utilizado aqui é com relação ao blastóporo lá, que pode dar origem à boca ou ao ânus. Se o blastóporo originar a boca, a gente fala que o animal é protostômio. Se o blastóporo originar o ânus, a gente fala que o animal é deuterostômico. Maria Luísa, mesentoderme forma o quê? Mesentoderme, tá? É o que vai gerar mesoderme e endoderme para frente, que é o que está aqui nesse esquema na neurula, né? Você está vendo azulzinho aqui no meio, a notocorda, né? Essa notocorda, ela serve para sustentar o corpo do animal. E depois, à medida que ele vai crescendo, desenvolvendo, ela vai ser substituída pela coluna vertebral nossa. Tá? O professor resolve a 3 na página 289, exercício 3, da página 289. Você espera só um pouquinho. Né? E, amor, não vai dar tempo, né? Nossa aula, ela vai até que horas? 3h20 até 4. Então, dá tempo. Até às 16, só um minutinho. Espera aí, gente. Não travou nada, não. Tem calma. E aí, galerinha? E agora? Tá todo mundo escutando? Oi? Sim? Tá. Então,
a pedidos aí, vocês estão com a apostila aí na página que ela falou? A Maria Luísa pediu para a gente resolver exercício 3 da página 289. Vamos lá, vamos para a página, vamos tentar explicar para você direitinho o que acontece aqui nesse exercício, tá? Bom, está falando assim, observe a árvore filogenética dos principais grupos animais, elaborada com base em características do desenvolvimento embrionário. Tá ok, galerinha? Todos aí? Acompanhando? Tá. Aí você tem a filogenética com o grupo dos animais. Ah, professor, eu não estou entendendo essa imagem aí, não. É verdade, você, para poder entender essa imagem, você tem que estudar, saber já os grupos de animais. Mas ele já está te dando as dicas, né? Quer ver? Olha só, o primeiro é uma esponja, depois vem água-pipa, depois vem uma planária, depois vem um verme, tá? Pelo que eu estou vendo a imagem aí, provavelmente é um anelídeo, aí depois vem um molusco, a ostra, né? Tem um verme, um hematelminto, aí vem o molusco, depois vem a minhoca, anelídeo, e vem aí o caranguejo, que é um equinoderme, que é um artrópode, a estrela do mar, que é um equinoderme, e um cordado lá na frente. Aí vem a sinal alternativa que identifica corretamente onde os critérios embrionários a seguir foram utilizados. Então, vamos lá. Ele colocou aqui o número 3, tá? Por exemplo, o que é cada um deles, a partir de que ponto. Então, o número 1 está relacionado que eles são triblásticos. A partir dos plateumintes, eles são triblásticos. O número 1 significa isso. Tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, o número 1 indica que tem mesoderme, que está no esquema aí, tá? Então, se o número 1 indica mesoderme, você já tem que a resposta pode ser letra B ou C, tá? Vamos destrinchar mais aí em relação a ele. O que seria o número 4, que está aí, né? O número 4, tá? O número 4, pessoal, ele está referindo a um hematelminto, que é o pseudoceloma. O número 4 é o pseudoceloma, ele é pseudocelomado. O único animal pseudocelomado é um hematelminto. Então, nós já temos a resposta, que é a letra B. Tá? Deuterostômios é lá na frente o número 7. Tá? Deuterostômios. E 3, a presença de cavidade corporal, que seria o celoma. Então, a resposta correta é a letra B. Tá? Pseudoceloma. Pseudoceloma é uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme. Professor, você já explicou hematelmintos e tal? Não, senhora, não explicamos. Justamente a gente precisa de saber essa parte da embriologia para poder explicar a zoologia. Por isso que a gente está estudando a embriologia agora, que o livro trata para você disso. Então, celoma, professor, isso? O que é um celoma? Você está vendo na imagem, aqui nesse local está apontando que é o celoma, aqui também aqui também é celoma. O celoma é uma cavidade que futuramente ficam os órgãos do animal. Se você pegar aqui ao redor do celoma, você tem a mesoderme. Então, a gente fala que o celoma é uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Tá? Ó, aqui é a mesoderme,
e aqui no meio o celoma. O Urano está perguntando qual a diferença do pseudoceloma para o celoma. O celoma é totalmente revestido pela mesoderma. O pseudoceloma é parcialmente revestido pela mesoderma. Ou seja, no pseudoceloma, só a mesoderma só reveste por fora, assim, ó. Por dentro, quem reveste é um endodermo. Aí é chamado pseudoceloma. Tá? Ok? Gostei. Só de vocês estarem tentando fazer os exercícios da apostila, eu já estou gostando bastante. Por quê? Porque tem alguns exercícios aqui que a gente precisa realmente explicar para você mais coisas para você conseguir responder. Tá? Não tem problema. Fique à vontade e que a gente consegue depois resolver todos os problemas para vocês. E o importante para nós é você ter um aprendizado aí do processo. Tá? Conhecer, né? Teomintos, não, um negócio é assim, ó. Eumintos significa vermes. Aí vem plateumintos, vermes achatados. E nemateumintos, vermes arredondados. Nós vamos estudar. Esses nomes que você falou, a gente vai aprender na zoologia? Sim, Vitor. Vão sim. Tá? Na zoologia você aprende todos esses nomezinhos. São muitos nomes, aí a gente tem uns resumozinhos especiais, assim, bem tranquilo para você poder entender, para você poder aprender, né, porque é muita coisa, e aí a gente faz uns gráficos, faz umas tabelas, e pratica exercício para ficar melhor o aprendizado. Tá? Mais alguma pergunta, galerinha? Não, né? Hein? Matheus, se você pegar aqui esse esquema, você tem aqui um outro mesmo esquema, e você tem aqui assim, ó, ectoderme, mesoderme e endoderme. São os 3 folhetos embrionários. E ele gera todos os tecidos do nosso corpo. Os 3. Então, o ectoderme, por exemplo, que é o mais externo, gera a nossa parte mais externa do corpo, que é a epiderme, faz parte da pele. E os anexos, pelo, unha, tá? O nosso sistema nervoso central, encéfalo, medula espinhal, tem origem do ectoderme. O endoderme, que é o mais interno, gera o tubo digestório, glândulas anexas, que seria o fígado e o pâncreas, e o nosso aparelho respiratório. Os demais, notocorda, esqueleto, nossos ossos, sangue, sistema urogenital, que é o urinário e o reprodutor, nosso sistema circulatório, tecido adiposo, tudo tem origem do mesoderme. Nós vamos estudar ainda mais para frente um pouquinho. Próxima aula, que é na quinta-feira, nós ainda vamos continuar em embriologia, que nós não terminamos aqui ainda não, tá? Para poder seguir a zoologia para frente. Tá? Se tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição, que ainda nós temos alguns minutinhos, 2 minutinhos. Se não tiver, uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe, então, cada um de vocês. Então, celoma é uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme, tá? Nesse esquema que eu mostrei para você aqui, né, é justamente isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o celoma, né? Aqui também nesse esquema, é essa parte aqui, ó, é o celoma. Tá? Fique com Deus, um abração para todos.